Olá, tudo bem? Espero que vocês tenham tido um bom Natal, que tenham comido bastante. Nesse Natal eu assisti Roma, o novo filme do Alfonso Cuarón, e eu ia fazer um vídeo dele pro canal, só que eu pretendo fazer especial do Oscar esse ano, se Deus quiser vai. Então eu resolvi vir falar dele aqui no Stories mesmo, e estou fazendo esse vídeo em preto e branco por quê? Pra imitar Cuarón? Não, eu estou fazendo esse vídeo em preto e branco porque eu estou sem maquiagem mesmo. Bom, se eu fosse fazer meu top 3 de diretores favoritos vivos, com certeza o Cuarón estaria nessa. Eu acho Filhos da Esperança uma obra-prima, eu acho Gravidade uma obra-prima. Ambos são os melhores filmes dos seus respectivos anos, então eu estava com muita expectativa para Roma. E eu tava crente que dessa vez ele ia me decepcionar, porque sempre tem um filme em que seu diretor favorito te decepciona. Eu tava crente que ia ser esse, porque pelo trailer, pelos materiais de divulgação, eu pensei que seria aqueles filmes chatos, pretensiosos que te fazem dormir. Mas eu estava enganada. Eu assisti e eu amei, eu acho mais uma obra-prima dele. E eu acho que ele tem a incrível capacidade de fazer críticas sociais, de fazer comentários sobre a sociedade, mostrando apenas o indivíduo. Roma, aparentemente, é um filme sobre a Cleo, uma empregada doméstica que trabalha numa casa classe média alta, num bairro Roma, no México, na década de 70, mas ele é sobre muito mais do que isso. O filme é basicamente um álbum de memórias, assim. O Cuarón cresceu no bairro Roma, na década de 70, aquela família baseada na família dele. O filme é dedicado à moça que criou ele a vida inteira, que trabalhava na casa. E esse acho que é um dos motivos também pela escolha da fotografia em preto e branco, né? Criar esse clima de nostalgia, de álbum de memórias, apesar de que eu não acho que não é o único, eu vou falar disso depois. E por ser um filme de memórias pessoais, tem muita gente criticando o Cuarón por não problematizar o suficiente a questão de ter empregado doméstico em casa, como se ele naturalizasse isso. E eu discordo muito. Acho que justamente ao mostrar como aquilo é naturalizado por aquela família é que está a crítica dele. Ele está mostrando o quanto isso é estrutural da sociedade do México daquela época, que se aplica à sociedade do Brasil naquela época e do Brasil até hoje. Acho que ele olha para o passado dele e vê que ele tem um carinho imenso por aquelas pessoas, mas que existia um problema social ali que ele não percebia na época e que ele percebe hoje. E eu me identifiquei muito com isso porque eu sou uma pessoa que cresci numa casa que sempre teve empregada doméstica. E obviamente eu desenvolvi um carinho enorme por aquelas pessoas, mas hoje eu percebo o quanto isso é um problema estrutural no Brasil, como a gente aplica esse patrimonialismo da nossa história às nossas relações pessoais. E eu acho que essa é a grande beleza do filme. Quem assistir sem perceber os subtextos vai ver uma história linda e sensível de uma família, de afeto, mas quem perceber vai perceber uma grande crítica ao sistema de divisão de classes e ao patriarcado. O que eu também acho lindo é que ele faz isso sem vilanizar, sem estereotipar ninguém. O problema não está naquela família, o problema é estrutural. E acho que ele deixa isso bem claro com o quanto a câmera dele vai do micro pro macro, frequentemente, como se mostrasse que é maior. Acho que ele mostra que as duas principais mulheres do filme têm os seus papéis bem demarcados ali. A mãe cabe ficar na casa e abdicar da própria carreira para cuidar dos 4 filhos e se anular em causa do marido. Mas assim como ela é oprimida, ela também é opressora da Cleo, que é oprimida de várias formas, não só por essa mãe, né? Que é oprimida por ser mulher, por ser uma mulher abandonada com uma criança, que é oprimida por causa da sua classe. Mas ao final cabem as duas o que é esperado como papel social da mulher, que é cuidar de todo mundo, mas sobretudo cuidarem de si mesmas, né? A mãe fala isso pra ela em um momento, ela fala no final somos nós mesmas que temos que cuidar de nós mesmas. E acho que a opressão da Cleo, né, pelo trabalho, fica clara ali. Ela sempre vai dormir trabalhando, acorda já pensando em trabalho, ela não tem um momento de descanso do trabalho, ela vai viajar teoricamente a lazer e tem que cuidar das crianças. Ela trabalha até os 9 meses de gravidez e tem que voltar para o trabalho logo em seguida, depois do parto. E acho que o símbolo do cocô de cachorro também é muito claro do trabalho dela, que é fazer o trabalho que ninguém quer, literalmente o trabalho sujo. Em qualquer plano que a câmera faça daquela área, sempre tem muitos cocôs de cachorro, para deixar bem claro que aquele trabalho é repetitivo, ela tem que fazer aquilo várias vezes por dia, e a câmera tem esses movimentos repetitivos para reforçar isso. A câmera frequentemente tem esse movimento ou de panorâmica ou de traveling da direita para a esquerda, assim. São muitos movimentos repetitivos. E chegou um momento que eu falei, meu Deus, eu não aguento mais, a câmera só faz os mesmos movimentos, por quê? E eu fiquei refletindo.
Até que ficou óbvio, né? A câmera tá fazendo uma rotina. A câmera tá mostrando que a Cleo está presa num ciclo do qual ela não vai sair. Porque socialmente é isso que acontece. Quem nasce pobre normalmente morre pobre. E acredito que a escolha de fazer isso da direita para a esquerda normalmente é justamente para quebrar essa naturalização. Porque a gente está acostumado ao oposto, né? A gente lê da esquerda para a direita. O movimento da direita para a esquerda parece mais antinatural. Além disso, dentro da casa, normalmente a câmera está sempre nos mesmos pontos, mostrando sempre os mesmos pontos. E uma amiga minha me chamou a atenção para algo que eu não tinha reparado, que eu acho que é super verdade, que é mostrar que dentro dessa casa todo mundo tem seu papel e seu lugar bem definido. Inclusive nós, espectadores, temos o nosso papel bem definido ali. E também esse movimento que ele sempre faz de panorâmica, de traveling, também tem a intenção de mostrar que aquele micro está no macro. Ele sempre vai de dentro para fora. Ele faz muito isso na rua, né, em frente à casa que eles moram, mostram as casas ao redor. E tem um plano lindo no começo, no qual a Cleo deita do lado da criança e ela fala que está morta, em que inclusive ela gosta de estar morta, o que diz muito sobre o significado da vida dela, né? Mas ao fazer isso ele pega e vai mostrando o telhado das outras casas ao redor, mostrando que em todos eles tem uma empregada doméstica estendendo as roupas, para mostrar que o que acontece nessa casa acontece também nas outras casas. E eu não acho que ele tá fazendo isso para fazer um meia-culpa, para falar, olha, minha família não era bem assim, todo mundo fazia a mesma coisa. Não é isso, eu acho que ele também mostra que a mãe dele, de certa forma, também foi um pouco cruel em alguns momentos. Mas acho que ele faz isso para mostrar que o problema é estrutural e só acontece porque várias pessoas, inclusive a família dele, reproduziram essa estrutura opressora. Acho que o que ele questiona ali é justamente isso. Tipo, gente, vamos parar de naturalizar esse sistema de estratificação social, esse patriarcado opressor pra caramba. E ele não precisa vilanizar ninguém para isso. Então, por exemplo, Que Horas Ela Volta, filme com a Regina Casé, no qual ela interpreta a empregada doméstica, que eu adoro, eu sou apaixonada por esse filme, mas eu acho que ele tem um problema, que é ele vilaniza excessivamente os patrões. Por exemplo, qual é a necessidade do patrão se apaixonar pela Jéssica? Achei aquilo bem forçado, mas ok, entendo, e a sociedade brasileira atual é bem diferente da sociedade mexicana daquela época, acho que precisa de uma sacudida maior mesmo, porque a gente tem uma classe média que é foda. E até acho que o Cuarón também cai um pouco nesse problema de vilanizar com os homens. Os homens desse filme, né, os personagens masculinos tirando as crianças, são pessoas detestáveis, insuportáveis, super estereotipadas. Mas eu entendo porque a violência, o abandono que a Cleo sofre realmente é algo que acontece com milhões de mulheres aí pela América Latina, né? Então eu entendo que ele quis reforçar isso. Então eu acho que ele tá fazendo um retrato da América Latina, não só daquela época, mas atual. O que acontece no filme ainda é muito atual. E é por isso que eu acho que ele adota um tom quase que documental, e esse é um dos outros motivos pelo qual eu acho que o filme é em preto e branco, para dar esse caráter documental, né? Inclusive tem um outro momento que a Cleo encara a câmera. Um dos momentos é um que a família tá reunida para ver TV e ela senta ali do lado da família, abraça um dos filmes e ela encara a câmera como se quem desafiasse, como se quem dissesse, ó, eu sou parte da família também. Só que ao fazer isso, ao sentar, ela fica menos de 2 minutos ali e ela já é interrompida para ir fazer um chá para alguém, o que deixa bem claro qual é o lugar dela. O lugar dela não é sentada abraçada com a família o tempo todo. Então existe afeto, existe amor pela Cleo, mas ela é diferente. Cabe a ela cuidar de todo mundo ali de uma forma quase que escravizadora, né? Sem ter um momento de descanso. E acredito que um dos outros motivos para a escolha do preto e branco é para tirar um pouco da individualidade, né? Muito da sua personalidade está nas cores que você escolhe nas suas roupas e tudo. E ao tirar essa individualidade, ele está mostrando, olha, esse é um filme social também. Então eu acho essa direção e essa direção de fotografia brilhante, porque fazendo o simples, fazendo movimentos repetitivos, ele tá mostrando o que é essa história, ele tá mostrando que todo dia ela faz tudo sempre igual. Ele tá mostrando a história de uma família, ele tá mostrando o contexto social, o contexto político, inclusive também é brevemente abordado. Então ele tá mostrando um mundo com coisas, com movimentos extremamente sutis. Uma curiosidade é que esse é o primeiro filme no qual a direção de fotografia é do próprio Cuarón. Tirando o Harry Potter que ele fez, todos os outros filmes dele tem a fotografia do Emmanuel Lubezki, que também trabalha aí com Inárritu, com Terence Malick, mas nesse ele não podia trabalhar. E além de diretor de fotografia e diretor, ele também é responsável pela montagem, produção, roteiro e provavelmente por ter varrido o set depois.
E a fotografia do filme foi super elogiada pelo Lubeski, né, o grande amigo dele, e eu acho que com razão, porque ele não deixou nada a dever. A fotografia do filme é linda e diz muito. Acho que todas as cenas dizem algo. Tem vários aviões passando em vários momentos também. Claro, ele filmou perto do aeroporto, esse é um dos motivos. Mas eu acho que também aquilo é muito simbólico para dizer que, por mais que a Cleo chegue perto do céu, porque o lugar onde ela estende roupa é bem alto, né, bem perto do céu, como ele gosta de ressaltar, ela nunca vai chegar ao avião, né, que é o símbolo do elitismo da classe. É perfeito? Não, eu acho que em alguns momentos há uma pretensão excessiva, sim. Tem algumas cenas que eu acho desnecessárias. Por exemplo, a cena do moço cantando lá aquela canção no meio do incêndio. Supostamente existe um significado lá para aquela canção, mas assim, ficou super perdida aquela cena no meio do filme, eu achei. E também a cena da luta livre, no qual tem vários lutadores treinando. Acho que tem um significado ali que é mostrar que homens buscam força, mas não buscam equilíbrio, algo que as mulheres conseguem. Mas eu acho que a cena ela se arrasta por demais, ela é desnecessariamente longa. Então tem uma ou outra cena que eu acho ali que ele poderia dar uma maneirada. Mas no geral o resultado é muito sensível. E realmente acho que isso, mesmo que você não vá anotar os vários subtextos, o filme por si só, aquela história particular, ela é muito sensível, ela é muito bonita. E o Cuarón, ele tem uma maestria de fazer isso. Por exemplo, a primeira vez que eu vi Gravidade, eu achei uma experiência cinematográfica foda. Mas sobre o que era o filme? Era sobre aquela história pra mim, mas era uma experiência cinematográfica foda. E quando eu revi, eu passei a ver Gravidade como um filme sobre depressão. Assim como foi só em revisão que eu notei que Filhos da Esperança faz uma puta ironia que é a humanidade tentando salvar a humanidade sendo desumana. Então ele sempre tem várias camadas nos filmes dele que eu acho muito sensíveis. Ele usa basicamente atores estreantes, né? Acho que apenas a mãe ali já é uma atriz mais experiente, se não me engano. Mas a protagonista, né, a Yalitza Aparicio, ela é uma atriz estreante e tá todo mundo aí torcendo para que ela seja indicada ao Oscar, inclusive eu. Acho que quando o ator é estreante, eu normalmente gosto de ver mais coisas, porque eu sempre fico naquela, tipo, e se ele só tá sendo ele mesmo? Mas tem duas cenas dela que eu acho que são incríveis e arrebatadoras. Uma é a primeira visita dela ao ginecologista, que ela claramente está super incomodada. E a segunda é a cena do parto, que é muito linda. Se você não chorar nessa cena, sério, você tem muitos problemas. E eu tive que ver esse filme em casa, né? Porque a Netflix só passou os filmes em Rio, São Paulo e não lembra das outras capitais do país, né? Por mais que eu tenha feito campanha e tenha pedido, tenha feito de tudo, mas tive que ver o filme em casa. Eu tenho um vídeo sobre se a Netflix está matando o cinema, recomendo porque eu não costumo recomendar meus vídeos, mas desse eu gosto. Mas eu acho super importante a existência da Netflix e que esse filme vai poder ser visto em várias cidades do mundo, inclusive em cidades onde não há cinema por perto. Mas, porra, em cidades em que tem cinema, Netflix, você ia lucrar se você alugasse alguma sala de cinema para exibir esse filme, sabe? Mas o Cuarón comprou a briga da Netflix. Ele não queria que esse filme fosse exibido nos cinemas. Ele só topou depois porque realmente, para se exibir em festivais, precisa ser exibido no cinema. E eu entendo ele, acho a luta dele é justa. E eu entendo por quê. Por mais brilhante que ele seja tecnicamente, e isso merecia uma sala de cinema, eu acho que faz todo sentido você ver esse filme em casa. Afinal, é um filme que está mostrando o quanto o que a gente faz no particular dentro das nossas casas reflete o mundo lá fora, o que está acontecendo socialmente e as opressões que são repetidas por séculos. Então, acho que faz todo sentido ele levar essa discussão literalmente para dentro da sua casa. Nossa, que novidade! Eu falei muito nos vídeos. Mas é isso. Roma é o meu preferido do ano, eu acredito que realmente ele vai continuar no páreo de preferido do ano. Vai ser aí um dos meus preferidos para as premiações. Estou torcendo muito por ele. E se você não conhece a filmografia do Alfonso Cuarón, conheça. Ele é um dos diretores mais brilhantes vivos aí que existe, eu tenho certeza disso. Então, corra para assistir os outros filmes dele. É isso, beijo, tchau.